Rádio Bandeirantes. São 9h04 e o nosso contato é com o líder do PMDB na Câmara Federal e provável candidato à presidência da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo agora. Como é que estão os entendimentos aí para cacifar essa candidatura? Tem o aval, por exemplo, do vice-presidente Michel Temer? Não, o vice-presidente Michel Temer, ele é o presidente também do PMDB, consequentemente não ficaria contra uma candidatura do PMDB. O que a gente está procurando fazer é construir uma candidatura, né? Nós ainda não colocamos oficialmente como candidato de qualquer forma, porque a gente busca essa construção. A primeira construção que eu fiz foi com a bancada do meu próprio partido, do PMDB, que unanimemente fez essa indicação. Depois busquei apoio dos partidos que informalmente faziam bloco conosco nesse ano legislativo, e eles também estão buscando esse apoiamento. Então, a partir daí, com esse apoiamento desses partidos todos confirmados, eu vou buscar também entendimentos com os partidos de oposição e até mesmo com o próprio PT, sem nenhum problema com relação a qualquer tipo de conversação de busca de apoio. É natural, e mesmo que aqueles que se dispõem a apresentar a candidatura, que a gente também converse e busque de qualquer forma estabelecer algum tipo de tentativa de entendimento. Mas, deputado Eduardo Cunha, a posição do Michel Temer é essa mesmo, de não se opor à sua candidatura, e os compromissos dele com Dilma Rousseff, que está cobrando uma manifestação de apoio. Ela o apoiou, não parece que ele esteja apoiando, se insistir na sua candidatura. A sua posição é razoável, dá para entender e deve merecer apoio. Mas Temer estaria assim fechado com a sua candidatura? Eu não vou dizer, só quem pode dizer se ele está efetivamente fechado ou não fechado seria o próprio, eu não vou ousar a falar por ele. Mas na medida que ele é presidente do PMDB e se tem uma candidatura que saia da bancada do PMDB, não tem sentido político nenhum ele poder ficar contra. Ele, no papel de vice-presidente da República, como também membro do Poder Executivo, ele deve tentar conciliar, faz parte do papel dele a tentativa de conciliação. E faz parte também do papel dele tentar que essa construção de candidatura não seja rotulada como uma candidatura de oposição, como realmente não o é. Como também eu não quero que seja rotulada como uma candidatura de governo, que também não o é. A gente quer ser uma candidatura do parlamento, que seja correta com o governo, sem nenhum tipo de deslealdade, mas ao mesmo tempo preservando o poder do parlamento, que é aquilo que é o anseio da casa. A casa anseia para ter um parlamento independente, um parlamento que faça valer a sua vontade, que não seja submisso, mas a casa também sabe que é normal que a gente contribua e ajude a governabilidade. Então não há no sentido que a gente precisa desmistificar. Não há aí uma candidatura sendo construída de afronta ao presidente, ou de afronta ao governo, de afronta ao poder executivo, ou que afete a governabilidade. Não é uma candidatura de oposição, mas também não será construída uma candidatura que seja submissa. O que a casa não quer é uma hegemonia de poder no mesmo partido que ocupa o Poder Executivo, ocupar também o comando do Poder Legislativo. A Casa quer ter o direito de ser independente, de ter alguém que os represente, que possa levantar o moral da Casa, que possa tornar a Casa mais altiva, que consiga ficar nesse processo, que não é a vontade do Poder Executivo, que vai fazer com que a Casa se submeta. Mas isso é uma construção, que a gente tem que ter um equilíbrio, de modo que a oposição saiba que você não será oposição e o governo saiba que você não será submisso. O PT tem a maior bancada da Câmara na próxima legislatura e usa esse argumento para, de certa forma, ratificar a intenção de lançar uma candidatura e apela ao rodízio entre os dois principais partidos, o PT e o PMDB, para os próximos 4 anos. O senhor é favorável a esse rodízio, a essa tese de que a maior bancada deve ter preferência na indicação do presidente ou não? Veja bem, no Senado isso é regimental, na Câmara não é. O que acontece é que nós fizemos acordo sim com o PT nas 2 últimas legislaturas. Era outro momento, o tamanho das nossas bancadas era maior e nem sempre é a maior bancada na Câmara que preside. Você veja o próprio exemplo, quando o Quinalha foi presidente, o PMDB era a maior bancada. Da mesma forma, quando o Aldo Rebelo foi presidente, Severino foi presidente, a maior bancada era o PT naquele momento. Então, há circunstâncias e circunstâncias. Hoje o PMDB está na presidência da Câmara e não é a maior bancada, é a segunda. E, consequentemente, se o Henrique,
que foi candidato ao governo, não se candidatou a deputado, tivesse sido candidato à reeleição de deputado, certamente ele iria pleitear sua reeleição, que poderia, e consequentemente, até eu mesmo, todos nós o apoiaríamos e duvido que estaria tendo esse tipo de contestação. Eu acho que não adianta hoje, com PT e PMDB com bancadas menores, a gente achar que vai chegar na casa, ó, fizemos um acordo para dividir PT e PMDB. A casa não aceitará, porque a casa não quer um predomínio hegemônico de dois partidos que somados têm 136 deputados quando a casa tem 513. Então essa construção tem que ser uma construção maior. O que eu falei, o que eu venho falando, é que na medida que o PMDB se eleja nesse primeiro biênio, nós não lançaremos candidatos no segundo biênio. Consequentemente, outro partido vai se viabilizar numa construção conjunta com todos. É isso que tem que ser feito. A gente tem que ter a clareza de mostrar que o parlamento hoje está muito fragmentado, muito dividido. São 28 partidos com representação. Nós não podemos achar que vamos impor a nossa vontade ou que simplesmente a caneta do governo nomeando ministérios é que vai fazer que se eleja o presidente da Câmara. Quem prega isso está pregando a coisa errada contra a vontade do parlamento. Que o parlamento não quer se sentir corrompido porque uma cúpula qualquer tem cargos e por isso tem que aceitar qualquer nome. O que o parlamento quer sim é que se respeite quem é governo, quem é oposição é oposição e que a casa ande por si própria, ande de acordo com a sua vontade, sem afrontar a governabilidade do governo. Eu não pretendo, se porventura eu mantiver a candidatura e for eleito, não pretendo fazer qualquer oposição ao governo. Meu papel não é esse. Meu papel é o da casa. Eu pretendo ser uma candidatura, se porventura ela for confirmada, uma candidatura do parlamento. É isso que eu busco tentar viabilizar. Jamais uma candidatura do Palácio ou uma candidatura dos partidos de oposição. Pois é, o senhor tocou num assunto aí, en passant, e vamos aprofundar. O senhor sabe que o maior desafio para quem for o presidente da Câmara é exatamente lidar com essa bancada de 28 partidos, né, deputado Eduardo Cunha? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que eu mesmo estou... Dentro do PMDB que eu lidero, nós estamos conversando para construir blocos, porque quando você constrói blocos, você não está construindo bloco para A ou B, você está construindo bloco para poder melhorar e facilitar a atividade parlamentar, porque se nós formos conviver com 28 líderes fazendo encaminhamento de votação, a casa não vai andar, não vai votar nada. O que precisa efetivamente é a gente reduzir esse tamanho de 28. Então a formação de blocos, na prática, é uma antecipação do processo de reforma política. O PMDB, no caso, na Câmara, vai fazer bloco com a sua atividade parlamentar, não com vistas à eleição de presidente no dia 1º, mas para ficar a legislatura inteira. É isso que a gente tem conversado com os partidos. Deputado Eduardo Cunha, o apoio inicial à sua candidatura é muito bom, mas como votarão os nobres parlamentares do PSDB? Não, veja bem, a gente tem tido conversas pontuais com o PSDB. Eu esperei primeiro essa semana para poder efetivamente eu costurar os partidos que estavam mais próximos da nossa atividade parlamentar e formalmente eu vou procurar o PSDB para ter uma conversa formal com eles. É claro que é bom esperar passar um pouco, porque essa semana é uma semana que eles estão no exercício legítimo da oposição deles e que a gente tem que esperar a poeira um pouco assentar. E ainda tem tempo, por isso que a gente começou a discussão do processo com antecipação. Mas eu não tenho dúvidas que o PSDB, com bom senso na casa, sabe sempre como foi o meu comportamento de respeito de acordos, de respeito ao trabalho da oposição, mesmo quando eu era contrário às posições deles e os enfrentava, às vezes, em plenário como líder, havia sempre o respeito entre todos nós. Então eu acho que o PSDB vai acabar compreendendo que para o parlamento a candidatura nossa vai ser melhor, inclusive para que eles possam ter bastante liberdade para exercitar o seu legítimo direito de oposição. Da mesma forma que o governo vai ter bastante liberdade para exercer o seu legítimo direito à governabilidade. O senhor está sendo chamado para o embarque, hein, deputado? Hein? Já está sendo chamado para o embarque? Não, é que eu estou no aeroporto, então ainda não para o embarque, mas é que tá, o barulho aqui atrapalha um pouquinho. Mas, o senhor está indo para o Rio de Janeiro, né? Eu estou embarcando, vou embarcar para São Paulo primeiro, depois para o Rio de Janeiro. Então, muito obrigado por sua entrevista e até a próxima, deputado Eduardo Cunha. Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço.